Bom dia, turma. A gente vai estar dando continuidade hoje aos assuntos de ecologia e a gente vai entrar no tema hoje sobre ciclos biogeoquímicos. Em especial, a gente vai falar sobre o ciclo do carbono, elemento esse que é essencial para que haja vida no planeta. E esse carbono ele é encontrado desde as proteínas que formam nossos fios de cabelo, como a queratina, até nos componentes que formam os nossos dentes, como por exemplo o cálcio. O carbono também ele é encontrado na glicose, que é fonte principal de energia para o nosso corpo e para outros seres vivos. E se você ainda não está convencido da importância e de como esse carbono está inserido no nosso dia a dia, é só relembrar da questão lá da química orgânica, quando vocês estudaram, ou estão estudando ainda, né? Que a gente dá aquelas inúmeras cadeias de carbono, e bem daí a gente tira o quão o carbono ele é importante e ele está inserido no nosso meio. Mas como que esse carbono ele chega até a gente, onde que ele é encontrado, como que ele é encontrado, em que forma. E aí eu mostro aqui para vocês essa imagem. E como a gente percebe aqui nessa imagem, o carbono ele é encontrado na atmosfera, só que ele vai ser encontrado na forma de CO2, como mostra aqui, ó. Dióxido de carbono na atmosfera terrestre. Certo, mas aí eu falei, como que a gente vai adquirir esse carbono? Como que a gente vai assimilar ele para dentro do nosso corpo? Os únicos organismos que são capazes de puxar o carbono para dentro de si, o CO2, são os organismos autótrofos, que no caso seriam quem? As plantas e as algas. Mas como que elas botam esse carbono para dentro de si? Pelo aquele famoso processo que a gente chama de fotossíntese. No processo de fotossíntese, as plantas e as algas elas são capazes de puxar o carbono para dentro de si e utilizar ele nos seus processos metabólicos. E esse processo de tomada do carbono, do CO2, é chamado de fixação. Aqui, ó. Fixação é a puxada do carbono da atmosfera para dentro da planta pelo processo de fotossíntese. Bom, mas o que a planta faz com esse CO2 que ela assimilou para dentro dela? Ela utiliza para produzir sua biomassa, para ela aumentar de tamanho. Ela também utiliza esse carbono no processo de fotossíntese. E aí ela vai produzir glicose, que vai ser a fonte de energia principal dela, tanto dela quanto da gente, mas a gente vai entender mais um pouquinho para frente como essa glicose chega na gente. E aí, além dela fixar esse carbono, de botar para dentro dela, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também acaba devolvendo o carbono para a atmosfera. Como que ela devolve? Pelo processo de respiração. Além das plantas fazerem fotossíntese, elas fazem assim como a gente respiração. E nesse processo de respiração, elas devolvem o CO2 para a atmosfera. E aí, ao mesmo tempo que ela fixa o CO2, ela devolve o CO2, gerando meio que um ciclo aí bem curto do carbono. Mas o ciclo do carbono ele envolve também outros agentes, outros participantes que faz com que o ciclo fique um pouco mais longo e bem mais complexozinho, bem mais completo. Ó. Pela aqui, como mostra na imagem, pela respiração, isso não quer pegar, a planta ela devolve o CO2 de volta para a atmosfera, certo? Aqui, ó, a planta ela devolve de volta o CO2 para a atmosfera no processo de respiração. Bom, retomando aquele questionamento inicial que eu falei de como que o carbono ele entra dentro do nosso corpo, como que ele faz parte da gente. E o carbono ele chega até a gente da seguinte forma: as plantas, depois de fixar o carbono dentro da sua biomassa, né, na forma de CO2, essa planta ela vai entrar agora na cadeia alimentar, que no caso aqui alguns herbívoros, roedores, mas no exemplo do caso aqui a gente vai utilizar a vaca. Ele se consome dessa planta, ele se alimenta dela, seja de árvores ou de gramas, que todas elas contêm o carbono. E aí esse carbono agora ele vai fazer parte da biomassa do animal, da vaca, no exemplo.
E aí a vaca ela vai utilizar esse carbono para si própria e além disso ela vai liberar o carbono pelo processo de respiração, devolvendo de volta esse carbono na forma de CO2 para a atmosfera, fechando assim também um certo ciclo. Mas o ciclo ele ainda pode continuar. De que forma? Depois que a vaca ela adquire esse carbono para ela, vem um consumidor, que no caso seria um consumidor terciário, que ela seria no caso consumidor... ela seria o consumidor primário e viria um consumidor secundário, que se alimentaria dela, que no caso seria nós, seres humanos, e aí a gente ia pegar esse carbono que está na biomassa da vaca e assimilar a gente. E com isso a gente ia também adicionar carbono na nossa biomassa e utilizar o carbono para nossas fontes de energias, entre outros processos metabólicos, e também devolver esse carbono na forma de respiração, porque os seres humanos também respiram e a gente acaba devolvendo o carbono na forma de CO2. E aí fechando um outro ciclo do carbono. Mas uma outra forma também de devolver o carbono para a atmosfera, sem ser pela respiração, é pela decomposição, pela morte dos organismos. Quando o organismo morre, ele acaba formando ali uma matéria orgânica no solo que vai ser decomposta pelos micro-organismos e nesse processo de decomposição acaba sendo liberado carbono para a atmosfera novamente na forma de CO2, na forma de gás. Uma outra forma também do carbono voltar para a atmosfera, esse carbono que está preso no solo, porque a gente também encontra uma grande fonte de carbono tanto na atmosfera como no solo, no subsolo. É na forma da queima dos combustíveis fósseis. Os fósseis, eles são dinossauros fossilizados, né? E esses dinossauros, eles são animais orgânicos, foram animais orgânicos que na sua composição tinha a presença de carbono. E aí com o evento lá de extinção dos dinossauros, né, o possível meteoro, esses animais acabaram sendo soterrados em locais onde não tinha oxigênio e esse carbono acabou sendo conservado ali naquele local. E aí o ser humano descobriu que se pegar os materiais fósseis e queimar, acaba gerando energia, matéria-prima, plástico, entre outras coisas. Que a queima desse combustível também resulta na liberação de CO2. Só que esse carbono era um carbono que era para estar ali quietinho no solo. Não era para estar fazendo parte da composição dos gases da atmosfera. E essa liberação excessiva de CO2 na atmosfera acaba acarretando em alguns desequilíbrios ecológicos que a gente vai explicar na próxima aula. Mas também uma outra forma de devolução do carbono para a atmosfera é pela fotossíntese de algumas algas, né? Dentro dos oceanos existe muito carbono dissolvido, né? A água ela tem essa propriedade de assimilar o CO2 que está aqui na atmosfera para dentro dela, e aí as algas acabam fazendo fotossíntese com esse CO2 que é dissolvido na água e acabam liberando na forma de respiração. Além disso, animais marinhos também usam esse carbono que está dissolvido aqui na água para a produção das suas partes, como por exemplo são alguns animais que possuem conchas. Aquelas conchas duras, elas são formadas por carbonato de cálcio. E esse cálcio ele é provindo da atmosfera, que é fixado pelas algas e pela água do oceano. Só que, já iniciando um pouco sobre um certo tipo de desequilíbrio ecológico, é que se a gente queima combustível fóssil e libera uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, o oceano ele vai acabar assimilando, fixando também essa grande quantidade de CO2, e aí essa água, esse mar, ele vai acabar assumindo uma outra característica, ele vai ficar muito mais ácido do que ele deveria ser. Isso vai acabar prejudicando alguns outros animais marinhos, mas esse é um assunto que a gente vai falar na próxima aula. Mas só resumindo, aqui na nossa aula de hoje, a gente tem o carbono na forma de dióxido de carbono na atmosfera. Ele é fixado pelos organismos autótrofos, como plantas e algas, e aí ele ou é devolvido em forma de respiração para a atmosfera novamente, ou ele cai na cadeia alimentar, ou é devolvido na forma de decomposição pelos micro-organismos, ok?
Então na próxima aula a gente fala sobre desequilíbrios ecológicos e a gente fica por aqui hoje.